O tema hoje é as ações do Conselho Tutelar no Carnaval. É algo assim, às vezes, que a gente fica pensando. Quando eu coloquei o tema, eu acredito que alguns ficaram com uma pulga atrás da orelha, questionando e perguntando: Emerson Freitas, mas existem ações do Conselho Tutelar no Carnaval? A gente sempre ouviu falar que todas as situações que envolvem o Carnaval não são atribuições do Conselho Tutelar. Agora você vem me falar aqui que existem ações do Conselho Tutelar no Carnaval. É uma questão que nós precisamos ponderar. O Estatuto da Criança e do Adolescente criou esse órgão chamado Conselho Tutelar com uma vocação. O artigo 131 diz que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Então, o Conselho Tutelar, ele tem a vocação legal de cumprir o direito da criança e do adolescente através da zeladoria do cumprimento dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, nós não podemos, a grosso modo, olhar para qualquer situação que envolva o Conselho Tutelar e falarmos aquela palavra que muitas pessoas não gostam de ouvir, que eu até a chamo de palavra maldita. Que palavra maldita é essa, Emerson Freitas? Que ninguém mais aguenta ouvir. Isso não é minha atribuição. Todas as vezes que a gente fala isso não é a minha atribuição e vira as costas, nós vamos gerar algum problema para nós mesmos, para o colegiado do Conselho Tutelar ou até mesmo para a criança, o adolescente ou a família dessa criança e adolescente que está com o direito ameaçado ou violado. Portanto, quando o Estatuto, no artigo 131, diz que o Conselho Tutelar zela pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente, nós temos que ter um olhar amplo nesse zelar pelo direito da criança e do adolescente. Agora, o Estatuto não fala simplesmente zelar pelo direito pelos direitos da criança e do adolescente. Ele fala uma palavrinha-chave que eu, de maneira proposital, eu a omiti para incluirmos ela agora. Ele zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, o Conselho Tutelar, ele tem a obrigação de fazer aquele que tem que cumprir o direito que o execute, que execute o direito. O Conselho Tutelar não é o órgão que vai executar o direito, mas ele vai zelar para que aquele que tem a obrigação legal de cumprir, o cumpra, quer família, quer sociedade, quer comunidade, quer Estado, quer sociedade em geral, quer todos precisam estar envolvidos nesta proteção do cumprimento do direito da criança e do adolescente. E o Conselho Tutelar é o órgão que ele tem não somente a vocação, mas ele tem a obrigação de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Dada essa introdução, dado esse momento agora que estamos cientes que vai bem além do simplesmente olharmos para a situação e falar isso não é com o Conselho Tutelar. Mas se a criança e o adolescente está com o direito violado, há necessidade de ter uma ação do Conselho Tutelar. Agora, o Carnaval, em relação ao Carnaval, eu vou passar para vocês, podemos chamar até mesmo de uma receita de bolo, um beabá para que você realize, para que o Conselho Tutelar venha cumprir o papel de zelar pelo cumprimento do direito da criança e adolescente, não somente no Carnaval, como
durante a festa aí do seu município, aqui na minha cidade, na minha região, eu moro na região próxima a Barretos. Então, o que manda aqui é festa de peão, é rodeio de peão. Então, todos os municípios realizam com grande maestria festas aqui de peão, rodeios que são assim referências para todo o Brasil. E tem outros municípios que trazem festas culturais, né, que realmente demandam situações em que crianças e adolescentes possam estar com direitos ameaçados ou violados. E o carnaval é uma festa que abraça todo o Brasil, é uma festa cultural que abraça todo o Brasil. Mas quais são as ações do Conselho Tutelar no carnaval? No imaginário popular, nós temos a seguinte máxima, usada pela polícia, por todos os políticos, pelos muitos prefeitos, vereadores, deputados, escolas, população. Eles têm essa máxima: onde tem criança ou adolescente, o Conselho Tutelar precisa estar. Isso não é uma verdade. O Conselho Tutelar, então, ele tem que ser onipresente, estar em todos os lugares. Então, nós temos um colegiado de 5 pessoas, não é para cada um estar em um lugar diferente, e sim para os 5 unidos deliberarem a respeito das ações dentro das suas atribuições, aplicar medidas, tá certo? É uma questão de deliberação, é uma questão de decisão colegiada, por isso que temos 5, ok? Mas o Conselho Tutelar, no que tange a festas, em especial ao carnaval, é algo que precisamos observar no sentido do artigo 131, de que o Conselho Tutelar vai zelar para que o outro venha cumprir esses direitos. Agora, de que forma que isso vai acontecer? De que forma que isso vai acontecer? Eu enumerei algumas questões aqui que vou compartilhar com você agora, nesse momento. Em primeiro lugar, o que é muito problemático é em relação a ministrar, oferecer bebidas alcoólicas à criança e adolescente. O artigo 204, vai anotando aí, pega uma caneta, eu vou te dar um tempinho para você pegar uma caneta aí, que você vai precisar desses artigos. Artigo 243, vamos ler esse artigo 243, vamos lá, vamos ver o que diz o artigo 243. Diz assim, vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física e psíquica. Isto é um crime, pena, detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Então, entregar qualquer tipo de droga lícita, o que são drogas lícitas? São, a gente sempre pensa, bebidas alcoólicas e cigarros são drogas lícitas, mas também esquecemos de medicamentos. Medicamentos também são drogas, inclusive lá no seu município deve ter alguma farmácia hoje que traz o nome, drogaria, droga fulana de tal. Ou seja, ali é um lugar que vende drogas lícitas, que são medicamentos, que não deixam de ser drogas. No depósito de construção, vende ali o exemplo, o tiner. No posto de gasolina, vende álcool, vende o etanol, né, a gasolina. No supermercado, existem alguns produtos ali que não podem ser comprados por crianças e adolescentes, principalmente alguns solventes,
álcool, por exemplo, aquele vidro de álcool, né? Volume 70, o volume 70 agora foi proibido, estão vendendo 40 e alguma coisa, o volume 40 e poucos, e agora estão vendendo também o 90, álcool 90, 96, proibiu o 70, mas como não proibiu o 90, estão vendendo o 90, né? Então, mas o que é mais corriqueiro? Os cigarros, né? E o que é mais corriqueiro em festas, no carnaval? O carnaval é regrado por quê? Por bebidas alcoólicas. Toda festa a gente sabe que tem a droga, a bebida alcoólica é um tipo de droga, tá bom? Você me desculpe se você bebe a sua cervejinha no final de semana, eu não bebo, mas bebida alcoólica, se você faz uso de bebida alcoólica, se você faz uso de cigarro, isso é chamado de drogas lícitas. Então, qualquer tipo de droga, principalmente a bebida alcoólica, no caso do carnaval, é proibido não somente... Essa lei aqui, ela entrou em vigor, o artigo 243 entrou com o advento da lei 13.106 em 2015, porque antigamente só falava que era proibido vender bebida alcoólica para criança e para adolescente. Aí o que acontecia? O adulto comprava, ele podia oferecer para criança e para o adolescente. Inclusive, tínhamos situações que o pai oferecia para o próprio adolescente, falava, ele está bebendo comigo, eu autorizei. Com o advento da lei 13.106, hoje é proibido não somente vender, mas fornecer. Quem fornece bebida alcoólica para criança e adolescente e qualquer outro tipo de substância cujo componente possa causar dependência física ou psíquica na criança e no adolescente, está cometendo um crime. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança e adolescente, bebidas alcoólicas, sem justa causa ou outros produtos que traz, né? Na minha época de criança, quem lembra? Ó, o Edinho tá aí, um forte abraço, Edinho. O Edinho vai lembrar do Biotônico Fontoura que nós tomávamos. O Biotônico Fontoura foi a porta para o vício de muitas crianças e adolescentes na década de 70, na década de 80. O volume daquele fortificante, o biotônico, era elevado. Hoje ainda tem, né? O biotônico, o Sandal, os fortificantes aí, mas hoje não tem mais álcool na sua composição. Antigamente tinha um grau altíssimo. Não sei quem lembra aí desse biotônico Fontoura, né? Que era diluído no álcool e era um grau elevado. Mas hoje tem uma festinha de carnaval. Estamos falando aqui do carnaval. Essa festinha do carnaval está acontecendo numa residência, em algo particular. E lá os adolescentes estão bebendo com os próprios familiares, os próprios pais. Ó, o Cláudio tá falando aqui, tomei muito, né? Eu tomei muito Biotônico Fontoura. A gente tomava ali uma colherzada, rapaz, mas aquilo, o olho até ardia de tão forte que era aquilo ali, né? Aquele Biotônico Fontoura ali. Não é verdade? Hoje é totalmente proibido. É totalmente proibido, tá certo? Inclusive uma criança, existe aquele própolis, né? De abelha. Tem o sem álcool e tem um que tem um grau alcoólico também. É diluído no álcool. Então são substâncias que a gente tem que tomar cuidado, até mesmo para administrar para crianças, tá certo? Mas então, hoje é tolerância zero a questão de oferecer, ministrar, menor de 18 anos, se a pessoa é menor de 18 anos, ou seja, criança e adolescente, no Brasil é proibido o consumo de bebidas alcoólicas, cigarros ou outras substâncias que possam causar dependência física e psíquica. Pronto, final. Então isso aí não tem discussão. Tá certo? Ainda que seja numa festa particular, ainda que esteja sob a supervisão dos pais, não tem como admitirmos, porque isso é, inclusive, considerado crime, né? Tem a tipificação penal do artigo 243, que traz a pena de 2 anos a 4 anos e multa se o fato não constituir crime mais grave. Um exemplo, essa criança vier ao óbito ou acontecer alguma situação pior. Mas vamos lá, vamos falar das ações do Conselho Tutelar no
carnaval. Vamos começar enumerando aqui algumas ações do Conselho Tutelar, né, que é interessante também que muitos não estão atendo à questão legal. Inclusive, alguns gostam, né? Até gostam da distorção. Alguns gostam daquela questão de, eu sou conselheiro tutelar, eu faço, eu aconteço, etc e tal, né? Então, a gente tem que preocupar com todas essas questões aí, porque o conselho tutelar, a cara crachá, né? Fica lá na portaria do evento, ele fica no carnaval fiscalizando. Eu já vi conselheiro tutelar pegando latinha de refrigerante e cheirando para ver se ali realmente era refrigerante ou se era bebida alcoólica, né? Então, quer dizer, o conselho tutelar ele não vai ele não vai abordar a criança e o adolescente. A criança e o adolescente, eu sempre digo que eles são que as vítimas. E quem está cometendo o crime? Quem está ministrando, oferecendo. Tá certo? Bom, a primeira ação aí que o Conselho Tutelar deve ter referente ao carnaval. Vamos falar aqui você precisa, como conselheiro tutelar, ter articulação. A palavra que eu sempre gosto de usar é essa, articulação. Eu preciso articular com a rede, com todo mundo, em todas as questões. Para quê? O grande problema é o seguinte: quando chega a ordem judicial, chegar para você 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, na véspera, na sexta-feira, né? Assim, estamos indo embora, estamos tranquilo. Ou todo mundo começar a articular e querer colocar o conselho tutelar onde ele não deve estar, não tem o que fazer. Até você questionar, falar, não vai ter para onde correr. Mas vamos lá. Quais são essas articulações preventivas à violação de direitos humanos de crianças e adolescentes no carnaval? É isso que o Conselho Tutelar precisa fazer. Ele zela pelo cumprimento do direito da criança e adolescente, inclusive no carnaval. Então ele precisa, em primeiro lugar, de ter ações preventivas à violação dos direitos da criança e do adolescente. Em referente ao carnaval, as ações do Conselho Tutelar serão ações articulativas e de prevenção. Eu vou citar a primeira ação. Primeira ação, muito importante, tome nota aí. A primeira ação é notificar os organizadores do evento. Uma das atribuições do Conselho Tutelar, e a que ele menos utiliza, é um documento chamado notificação. Você notifica, aqui no caso, organizadores de eventos, você pode notificar a escola, você pode notificar os pais. A notificação ela pode ser uma notificação convocativa, né? Convocar um pai para comparecer, uma mãe, um responsável para comparecer até a sede do Conselho Tutelar. Mas é um documento que deve ser mais usual. Inclusive, em relação a essas ações referentes ao carnaval, o Conselho Tutelar notifica os organizadores do evento. O problema é que muitos conselheiros tutelares querem ficar de braços cruzados, esperando o que vai acontecer, e depois ficam reclamando da sorte. Puxa vida, aqui ninguém respeita o Conselho Tutelar, estão querendo colocar o Conselho Tutelar para fiscalizar a festa, como responsável, para fiscalizar toda a festa aqui na cidade, o baile de carnaval, carnaval de rua, cidades maiores aí que o problema é, vamos dizer, até mesmo estarrecedor, né? Um exemplo, eu fico imaginando Rio de Janeiro, São Paulo, grandes centros, que temos carnavais, não só carnaval de rua, como também outras festas, né? Desfile de carnaval, todas essas questões. Vamos tomar uma aguinha aqui. Mas essa notificação, quem deve ser notificado? Vamos começar em relação ao município. O Conselho Tutelar notifica o município? Sim. Ele vai notificar o prefeito? Ele pode até, nessa notificação, encaminhar uma cópia para o gabinete do prefeito, para o prefeito, para ele também ter ciência. Mas ele vai notificar, se no seu município tem secretário, vai ser secretário,
ou diretor, o secretário ou diretor da pasta do turismo, dos eventos, né, que no caso, na maioria, é turismo, esporte e cultura, ou só turismo e cultura, ou turismo e cultura, as duas pastas geralmente fazem a festa em conjunto, porque é uma questão do turismo e também abrange uma questão cultural. Então você vai notificar esse secretário, você vai articular, vai reunir, vai chamar o secretário para conversar, vai explicar qual o trabalho do Conselho Tutelar, as agremiações, os clubes, os articuladores aí de festas do município, os responsáveis pelos blocos, pelas escolas de samba. Eu não sei o que tem no seu município, mas você vai chamar essa turma para conversar. Ainda dá tempo, marca uma reunião, chama esse pessoal para conversar e notifica. E você vai tomar nota aí agora, artigo 149. Você vai notificar de quê? Em primeiro lugar, compete à autoridade judiciária disciplinar através de portaria ou autorizar mediante alvará. Aí fala entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável em estágio, ginásio, parará, aqui bailes e promoções dançantes. O carnaval se enquadra nisso aqui, na linha B? Sim. Boates, congêneres, casas crespore, comercialmente diversão eletrônica, e várias outras questões aqui, inclusive até certame de beleza. Muitos carnavais têm a rainha do carnaval, espetáculos públicos, que no caso, muitos carnavais aí teremos espetáculos públicos, né? E toda a questão de participação de criança e adolescente em espetáculo público, ensaios, certame de beleza. Tudo isso deve ser, não é o conselho que vai autorizar, vai desautorizar, tudo tem que vir de encontro àquilo que o juiz determinou, é ele, o caput do artigo 149 diz que é o judiciário, é de competência do judiciário disciplinar, ou seja, colocar toda a regra, né? Isso pode ser de portaria, de uma autorização, mediante um alvará. Então, vocês precisam, nessa reunião com os organizadores, tanto aí os organizadores aí do setor de turismo, de cultura do município. No meu município também vai ter um clube lá, que tem um baile tradicional, tem as escolas. Então, notifique esse pessoal, marque uma reunião, chame todo esse pessoal para conversar. Olha, vocês têm um alvará para a realização dessa festa? A prefeitura expediu o alvará. Não é o alvará da prefeitura. É o alvará que vai regulamentar isso. É claro que tem que ter o alvará da prefeitura, do bombeiro, a polícia militar. Todo esse envolvimento precisa ter, né, para se realizar uma festa. Mas o principal dele, uma festa da questão aí da criança e do adolescente, é da autoridade judiciária, o juiz que vai autorizar a permanência ou não de crianças e adolescentes acompanhados ou desacompanhados dos pais. Geralmente, esse alvará, ele vai ser expedido, vai estar escrito alguma coisa nesse sentido, que é permitido a permanência de crianças e adolescentes acompanhadas dos pais, geralmente durante todo o evento. Desacompanhada dos pais, adolescentes entre 16 e 18 anos, só um exemplo, até as 21 horas, só um exemplo, não estou falando que vai ser dessa forma, tá certo? É o que o juiz vai determinar ali, a permanência de adolescentes desacompanhadas dos pais ou responsável. Agora, não existe responsáveis. Responsável são aqueles que têm a guarda. Então, a criança e adolescente, elas podem permanecer num local que exige o acompanhamento dos pais ou responsável. Os pais, ou qualquer um dos dois pais, essa criança pode estar ali. Agora, na ausência do pai, eu vou mandar um tio, uma tia, vai estar com o avô, com a avó, eles não são responsáveis, tá certo?
se formos olhar ali a ferro e fogo, os responsáveis são os pais, tá certo? Só se eles fizerem um documento, lavrar em cartório, que eles estão autorizados a acompanhar, etc e tal, parará, essa criança adolescente naquela festa, aí tem uma autorização, tem algo ali que não é o ideal, mas é algo que teremos ali a autorização dos pais ali para essas crianças estarem acompanhadas desse tio, desse avô, etc e tal, tá bom? Agora, responsável é somente quem tem a guarda legal, quem tem a guarda de fato. Se não tem a guarda, não é responsável. Não existe esse negócio, tá com o avô é responsável, não é. Quem é responsável é o pai e a mãe. Se foi destituído o poder familiar, ou não tem o pai e a mãe, essa criança está morando com os avós vão ter a guarda legal, tá certo? Mas então, primeiro temos que observar essa questão aí. E o artigo 149 fala, né, o que nós estamos aqui dizendo é referente ao artigo 149, que compete à autoridade judicial disciplinar. Não é o Conselho Tutelar que vai disciplinar a questão de que essa criança pode, essa não pode. Muitos vão até o conselho, mas pode isso, pode aquilo outro. O que está escrito no alvará? O que está escrito no alvará aí? Como está regulamentado essa festa aí no seu município, tá certo? Então, a primeira articulação, a primeira ação do Conselho Tutelar referente ao carnaval, então, vai ser notificar os organizadores do evento, tanto Secretaria de Turismo, Cultura, agremiações, clubes, festas particulares, muitos vão fazer festas, tem empresas de eventos que vão fazer uma festa, tá certo? Inclusive com bilheteria, essas coisas todas aí. Então o Conselho Tutelar vai notificar os organizadores do evento em relação à responsabilidade com o cumprimento do alvará. É o primeiro ponto que tem que ser discutido, tá certo? E em relação também ao papel desse organizador. O que o Conselho Tutelar vai também dizer a esse organizador? E nessa reunião é importante até mesmo fazer uma ata e ser assinada por todos. É importante dizer o seguinte: olha, o Conselho Tutelar ele não se responsabiliza por criança e por adolescente, tá certo? Então, o Conselho Tutelar, se tiver algum comunicado de violação de direito, o Conselho Tutelar vai aplicar a medida de proteção. Agora, quem está cometendo o crime, se está vendendo, se está violando algum direito dessa criança e adolescente, isso constitua um crime, ele vai ter que se reportar à polícia. A polícia é quem vai punir o dono do bar, o dono da barraquinha, aquele ambulante que está vendendo bebida alcoólica, vendeu ali para a criança ou até mesmo para o adolescente. Ele que vai ser responsabilizado, ele vai responder à polícia. A polícia é quem vai ser acionada nessa questão aí para dar o flagrante, tá certo? Apreender fazer a apreensão, se tem mercadoria, etc, para ser apreendido, e também dar a voz de prisão ali, fazer o flagrante ali naquele momento, e essa pessoa vai ser inclusive conduzida até a delegacia e vai responder por crime, podendo pegar uma pena de 2 até mesmo 4 anos, conforme diz o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é importante o Conselho Tutelar notificar, fazer essa reunião, entregar essa notificação por escrito a todos os organizadores de festa, que todo mundo vai ficar ciente do seu papel e mostrar qual vai ser o papel do Conselho Tutelar. Tá certo? No final eu vou falar como que vai ser esse trabalho aí do Conselho Tutelar, o que o Conselho Tutelar tem que fazer, etc e tal, nessa questão aí, tá bom? Segundo, primeiro, notificar os organizadores, e principalmente, na maioria dos municípios, tem a festa do município, que geralmente é a principal, então precisa ser articulado aí com o diretor de turismo, cultura aí do seu município, principalmente. Segundo, articular e notificar os serviços que estarão
de plantão no carnaval. É estarrecedor, mas o Conselho Tutelar ele está de sobreaviso, ele não está de plantão. Ele não trabalha no carnaval. Ele não trabalha fazendo fiscalização, essas coisas todas. Se necessário, ele é acionado para aplicar medida de proteção à criança e ao adolescente, tá certo? Então ele não vai trabalhar no carnaval. Quem está trabalhando são as polícias militares, a polícia civil, a guarda municipal, se tiver no seu município, a vigilância sanitária. Tem que trabalhar no carnaval, tá certo? A assistência social também precisa ter no seu município serviço de abordagem especial, principalmente se há trabalho infantil, todas essas questões é com a assistência social do seu município. Então esses órgãos precisam também estar de plantão no carnaval, estarão de plantão, e o Conselho Tutelar precisa articular com eles, marca também uma outra reunião, ou nessa mesma reunião com todo mundo, e ali vocês vão falar o papel de cada um. Olha, nós estaremos de sobreaviso, se alguma coisa, alguma medida de proteção, se fizer necessário aplicar a criança e adolescente, o conselho vai ser acionado, vai se deslocar até o local, porém, quem deve punir o dono, a pessoa que vendeu a bebida, etc e tal, é a polícia. Cada um dos serviços vão fazer o seu papel. O Conselho Tutelar não fica em porta de evento, ele não fica andando de barraca em barraca para ver quem está vendendo bebida, quem não está, como está, se não está de acordo, se não está. A questão, a vigilância sanitária precisa estar de plantão antes do evento, notificando, olha, se alguém vender bebida alcoólica para criança ou adolescente e for pego, essa pessoa está cometendo um crime, essa pessoa vai ter que responder, essa pessoa vai ser prendida e pode, inclusive, ficar presa de 2 a 3 anos, que é o que diz o artigo 243 do Estatuto da Criança e Adolescente, que tipifica como crime oferecer, ministrar, servir, vender, entregar, qualquer situação bebida a crianças e adolescentes, tá certo? Então, você também precisa articular com os serviços que de fato estarão de plantão, tá certo? Serviço médico, ok? Precisa articular, de repente, com o secretário de saúde, porque vão chegar muitas crianças e adolescentes, quem sabe crianças, Deus abençoe que não, mas a situação de adolescentes que são encaminhados ao serviço de saúde quase em coma alcoólico. Crianças drogadas, adolescentes, né, principalmente adolescentes drogados, que estão ali com alto teor de álcool, aquela coisa toda, e querem que o Conselho Tutelar simplesmente esteja com aquele adolescente ali, acompanhando aquela coisa toda ali. Então vocês precisam articular toda essa questão aí. Ações que o Conselho Tutelar deve ter no carnaval. Nós falamos a primeira, notificar os organizadores do evento, principalmente diretor de turismo, cultura e todos os organizadores. Inclusive, quem é o responsável para fiscalizar a festa? São os próprios organizadores. É contratada equipe de segurança, deve ser contratado ou até mesmo instituído uma equipe para fiscalizar essa questão aí de cumprir o alvará. O cumprimento do alvará não é de responsabilidade do Conselho Tutelar, não é de responsabilidade nem mesmo da Polícia Militar ou da Polícia Civil. O cumprimento do alvará judiciário é de competência do organizador do evento. Então é ele que tem que fazer cumprir, porque se alguma coisa der errado, se alguma coisa acontecer, quem vai ser responsabilizado? Não é a polícia, não é a Polícia Civil, não é o Conselho Tutelar, vai ser o organizador da festa. Inclusive ele pode responder civil e criminalmente, ele pode responder por omissão, tá certo? Então vamos lá. Eu falei sobre notificar, primeiro, notificar os organizadores do evento. Segundo, articular e notificar os serviços que estarão de plantão no carnaval. Aí falamos de polícia, etc e tal. O que acontece é o contrário. Às vezes a polícia notifica o Conselho Tutelar e fala, não, nós vamos fazer blitz, nós vamos fazer batidas, tal, e queremos que o Conselho Tutelar esteja com
compondo esta equipe. Não dá para o Conselho Tutelar se envolver com a fiscalização, porque ele vai estar envolvido com o quê? Zelando pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Tá certo? Ele estará envolvido e se o direito for ameaçado, violado, ele vai aplicar a medida de proteção. Então ele não pode se envolver no serviço de combater o crime. Tá certo? Porque o Conselho Tutelar ele não está para combater o crime, ele está para zelar pelo cumprimento do direito da criança e adolescente e ele está, se o direito está ameaçado ou violado, ele vai aplicar medidas de proteção. Ok? Vamos lá. Então, aí estamos no ponto 2. O ponto primeiro nós falamos, recapitulando de novo aqui, que as ações do Conselho Tutelar no Carnaval precisa ter o que? Articular, né? Articulações preventivas à violação dos direitos humanos de criança e adolescente. De que jeito? Primeiro, notificar os organizadores do evento. Segundo, articular e notificar os serviços que estarão de plantão no Carnaval. E em terceiro, não menos importante, aí vai a questão do conselheiro mesmo em si, do Conselho Tutelar em si. Organização interna, né? Vocês vão marcar uma reunião que vai ser discutido somente a questão do Carnaval. Como que nós vamos trabalhar neste Carnaval? Organização da escala especial de sobreaviso. Tá certo? Ah, mas aqueles dias lá não caiu... não caiu no meu sobreaviso. Mas espera que é justo a pessoa trabalhar sexta, tem muitos lugares que começa até antes, né? Sexta, sábado, ficar de sobreaviso. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 5 dias, de repente dividido com 1, com 2. Esse período é um período excepcional que precisa ter uma escala de sobreaviso especial, onde no mínimo teremos pelo menos 2 conselheiro tutelar cada dia ali em sobreaviso. Ah, mas carnaval não caiu comigo, você está querendo me julgar no carnaval, não sei o quê, eu não estou querendo julgar nada. A questão é que apenas um conselheiro tutelar, ou quem sabe 2, não vão dar conta, de repente, de todo o trabalho. Simples assim. Então vocês precisam se organizar para quê? Principalmente a questão da escala especial de sobreaviso. Agora, aconteceu um comunicado de alguma violação do direito da criança e do adolescente, o Conselho Tutelar não tem que pôr uma barraquinha, tem cidade que põe a barraquinha lá, né? Escreve lá em cima assim, Conselho Tutelar, e fica lá os 5 conselheiros lá com crachá, com boné, com aquele colete, com aquela camisa, escrito Conselho Tutelar, igualzinho à Polícia Civil. Vocês não devem fazer isso. Porque se você coloca uma barraquinha no evento, ainda que seja de uma maneira informativa, etc e tal, todo mundo vai achar que você está ali para coibir, para punir criança e adolescente, para fiscalizar a venda da... Não, você não está ali. A fiscalização deve ser feita pelos órgãos de organização e, inclusive, os órgãos de segurança pública, tá certo? São eles quem vão notificar, são eles quem vão dar o flagrante, são eles que vão punir toda a questão do crime, porque como eu falei no começo, ficou muito bem explicado essa questão aí, está cometendo crime quem está oferecendo bebida alcoólica, quem está vendendo, tem aquela rodinha, né, que o pessoal fica ali no... Gente, eu esqueço muito o nome daquele... aquele negócio que eles ficam fumando, né, coloca água, fuma, aquelas coisas ali, eu não sei como é que é, narguilha ou narguilé, cada lugar o pessoal chama de uma forma, né? Aquilo também é proibido. Cigarro eletrônico, proibido. Né? Hoje nem tem mais, né? O famoso... Antigamente era o tal de lança-perfume no carnaval. Hoje tem outras coisas mais estarrecedoras, né? Crack, maconha, inclusive a própria cocaína, outras drogas, né? Que tomaram proporções aí maiores, inclusive nos carnavais do Brasil afora. Né? Agora, o Conselho Tutelar ele vai preparar essa escala e vai trabalhar no quesito nesse sobreaviso. Quais são as medidas que nós vamos aplicar, como que nós vamos aplicar, quando que o Conselho Tutelar deve ir no local,
Porque há situação que não dá para você atuar à distância. Há situação que o conselho tutelar pode até mesmo ir, identificar a violação e determinar quem vai cumprir aquele serviço. Agora, o grande problema é que muitos conselheiros tutelares querem atuar só à distância. Houve a violação de direito, há situação que o conselho tutelar precisa ser notificado. Eu hoje mesmo recebi, teve uma pergunta em uma situação que adolescentes foram surpreendidos consumindo bebida alcoólica e ali levaram todo mundo para a delegacia, inclusive os adolescentes. E os adolescentes, o delegado queria fazer um boletim de ocorrência porque eles estavam cometendo ato infracional. Não! Neste caso, os adolescentes são as vítimas. É proibido vender, oferecer. O consumir é proibido? É. Mas a punição é para quem está ministrando, oferecendo, vendendo, entregando para criança e adolescente. Ele é a vítima. Nessa situação, ele é a vítima. Ele não está cometendo um ato infracional. Tá certo? Então, a gente precisa deixar isso tudo muito bem claro. Então, o conselho tutelar precisa sentar. Ainda dá tempo. Eu escolhi fazer essa live agora, com um pouco de antecedência do carnaval, para você ainda dar tempo de você sentar, organizar com seu colegiado toda a escala de sobreaviso. Por que eu não estou falando de plantão? Porque o conselho tutelar não faz plantão. Plantão é se você estivesse plantado ali na sede do conselho tutelar, se você estivesse ali trabalhando a todo momento, quem sabe até mesmo na rua, com o carro do conselho tutelar, mas você não está, você está em casa, então você está de sobreaviso, ok? Sobreaviso, que é a palavra mais assertiva para falarmos aí daquele momento em que o conselho tutelar fica ali com aquele celular de maneira desesperatória, né? De uma maneira ali que a qualquer momento pode tocar e ser alguma situação ali um pouco complicada. Então, precisamos estar atentos para darmos uma pronta resposta também às violações. Então, por isso, precisa estar bem preparado. Nesses casos, esse caso aqui dá para encaminhar diretamente, já aciona a polícia resolve. Esse caso, que há uma violação de direito, o conselho tutelar já pega o carro, vai até o local, vê qual a medida de proteção vai ser aplicada, para não ter nenhum tipo de problema posteriormente também, tá certo? Porque a situação, eu mesmo vejo sempre, os munícipes comentam nas redes sociais, a gente viu a polícia, a gente viu o tal órgão, mas a gente não viu o conselho tutelar em momento nenhum. É claro, o conselho tutelar não tem que estar ali naquele local. Porém, o conselho tutelar, se há uma violação de direito, ele precisa dar uma pronta resposta aplicando imediatamente medidas de proteção. Tá certo? Não adianta, segunda-feira nós vamos... Não, precisa ver naquele momento o que aquela criança, qual o serviço que aquela criança ou aquele adolescente necessita naquele momento ali, tá certo? Então, as ações são claras, o conselho tutelar não precisa estar, ele não tem que... Agora, vai chegar na sede do conselho tutelar, se você não articulou antes, agora não dá nem tempo mais para articular com o Ministério Público, com o Judiciário, referente a alguma ordem judicial. Não vai dar. Não vai ter como você articular alguma questão de ordem judicial, porque uma ordem judicial, o nome já diz, ou você cumpre, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ordem judicial, você cumpre parcialmente, ou vai responder o que você deixou de cumprir, ou não cumpre e vai responder. A escolha é sua. E você vai responder, né? O descumprimento de ordem judicial é caracterizado algo grave, tá certo? Então, por isso que tem que ser articulado antes, porque quando chegar a ordem judicial, vocês têm que fiscalizar a festa de carnaval. Nós não vamos, como vamos fazer? Então, vamos dizer assim, bem melhor para o colegiado do conselho tutelar antecipar todas essas questões e depois fazer um informativo ao Ministério Público e ao Judiciário. De acordo com reunião de articulação, fizemos uma ata, fizemos isso, tal, foi notificado,
tais órgãos, com essa questão, com essas questões, advertência em relação a isso, e já manda isso para o judiciário, tá certo? Ah, Emerson Freitas, mas isso vai dar um trabalhão, vai, é trabalho, conselho tutelar tem que ter trabalho, não tem como eu ser conselheiro tutelar e simplesmente ficar com braços cruzados esperando as coisas acontecerem, não dá, tá certo? Então, essas são as ações aí que eu vejo que são importantes